Shavua Tov a todos, estamos continuando com o nosso estudo de Kitzur Haruch. A gente começa hoje um novo capítulo, o capítulo 49, e ele trata das alachot da brachá do vinho. O Kitzur Haruch aqui segue a ordem das brachot. Alguém que ele precisa fazer brachá para alguns tipos diferentes de alimento, existe uma certa ordem que devemos seguir. Essa ordem é o acrônimo das palavras em hebraico Magá Esh, sendo essa ordem Mezonot, Gefen, Etz, Adama, Sheakol. Por isso, no capítulo anterior, 48, vimos sobre a brachá de Mezonot e Amotzi. Agora, nesse capítulo 49, vemos a brachá de Boré Priya Gefen, a brachá especial que nossos sábios decretaram para o vinho. Já que o vinho ele tem algumas características especiais, propriedades específicas que ele deixa a pessoa bêbada, ele alegra a pessoa, então nossos sábios deram para o vinho uma brachá especial de Boré Priya Gefen, diferente de outras frutas, de outros sucos geralmente a brachá é Sheakol, frutas Boré Priya Etz, mas o vinho especificamente ele tem uma brachá especial de Boré Priya Gefen. Já vale notar que existe uma diferença entre Ashkenazim e Sfaradim. Ashkenazim costumam falar Boré Priya Gafen, com kamatz embaixo do gimel, na última palavra, e Sfaradim falam Boré Priya Gefen. Essa é uma pequena diferença na linguagem da brachá. Mas vamos lá, fala que Aleph. Alayain mevarchim Boré Priya Gafen. Sobre o vinho se faz uma brachá especial chamada de Boré Priya Gafen, o lacharav ala Gefen. E depois se faz, igual temos ala mechiah para o mezonot, temos também ala Gefen ve para Gefen para o vinho e frutas de 7 espécies. Temos alaetz e borei preetz, uma brachá especial, diferente de sheakol e adamá, que a gente faz só o borei nefashot, aquela brachá curtinha. Para o vinho nós temos também uma brachá especial, tanto antes quanto depois. Vem hiluk bayain, não faz diferença qual é a situação do vinho. Afilo adain tosses, mesmo que ele ainda está fermentando, ele ainda está nos primeiros dias depois que ele foi produzido. Vafilo zav meatzmo, mesmo que é um vinho que por si só saiu da uva, não foi espremido, não foi produzido nem nada, qualquer tipo de vinho que saiu da uva se faz para ele a brachá de Boré Priya Gafen. Ve'afilu yain mevushal konditin, dehainu shenatan tochot dvash ubsamim, ou la'ana sheomar, afilu yain meriach kechometz, kivan sheyesh lo tam yain avi yain le'inyan brachá. Mesmo um vinho que seja pasteurizado, cozido, ele não está cru, também se faz Boré Priya Gafen, mesmo que misturaram nele outros ingredientes. Às vezes eles costumavam colocar um pouco de mel e alguns temperos no vinho, ele continua sendo vinho. Mesmo que ele estragou um pouco, ele está cheirando como vinagre, se ele tem gosto de vinho, ele ainda é considerado vinho com relação à brachá, e a brachá dele é Boré Priya Gafen, ou seja, não precisa ser um vinho produzido já pronto para ser bebido, mesmo que ele ainda está no processo de produção, ele foi cozido, ele tem outros ingredientes misturados, se é um vinho, se ele tem gosto de vinho, a brachá dele é Boré Priya Gafen, mesmo que ele não seja tão especial quanto o vinho bem preparado, bem produzido, a brachá dele continua sendo diferente. Avalim nitchametz beyan sheyesh ben adam shenimnaim lishtoto mipnei chametzoto, mas se ele já está virando vinagre a ponto de tem gente que já nem bebe porque ele já está azedo, já não está com gosto bom de vinho, e este safek bevirchato. Nessa situação que tem gente que bebe, tem gente que não bebe, existe uma certa dúvida realmente qual vai ser a brachá nesse caso, por isso deve-se evitar tomar ele por si só. Mesmo que a pessoa possa fazer sheakol para ele, mesmo que esse vinho, que ele já está um pouco estragado, já tem muita gente que não beberia ele por si só, dá para fazer sheakol, mas fica na dúvida qual a brachá que tem que ser feita depois. Então, por isso, deve-se primeiro fazer brachá de Boré Priya Gefen para um outro vinho, e depois para esse, como a gente viu em várias situações onde tem dúvida qual é a brachá que deve ser feita, a gente deve buscar trazer outros alimentos cuja brachá é certeza, é certeira, não tem dúvida com relação a ela, e aí esse alimento também vai ser válido para a brachá que foi feita. הלכה ב' החרצנים שהוציאו מהם יין רק על ידי דריכה ולא נעצרו בבית הבד, אם נתנו עליהם מים אפילו לא מצאו יותר ממה שנתנו, או אפילו מצאו פחות, מכל מקום אם טעמו היין מברכים עליו בורא פרי אגפים. Durante a produção do vinho, primeiramente eles costumavam pisar no vinho, pisar nas uvas para tirar o vinho, e depois eles colocavam todo o que sobrava, todos os restinhos das uvas, eles colocavam num tipo de barril ou algo parecido, feito de pedra, e lá eles amassavam para espremer completamente e tirar todo o líquido. Agora, se as uvas foram somente pisadas e ainda não ficaram nesse outro lugar chamado Beit Abad, onde eles terminavam de espremer as frutas, então ainda tem um pouquinho de suco, um pouquinho de vinho dentro dessas uvas. Então, caso alguém tenha misturado com esses restinhos de uvas
água, e mesmo que ele não tem mais água, ele colocou 2 litros de água lá misturado com os restos das uvas, ele encontrou 2 litros de vinho, porque a uva pegou, a água tirou um pouco do suco, um pouco do vinho que está dentro dessas uvas e transformou aquele líquido em vinho, mudou a cor, mudou o gosto dele, mesmo que a pessoa não encontrou mais água do que ele colocou lá, ou seja, não é que realmente tinha uma grande quantidade de vinho dentro dessas uvas, mesmo assim, se ele tiver gosto de vinho, a brachá dele é borei pri hagefen. Então, não só o vinho que saiu diretamente da uva e ele é forte, ele tem um gosto muito forte, mesmo esse que foi misturado com água, com os restinhos da uva, também é considerado borei pri hagefen. Avalim neitzru achartzanim bebeit abad ואחר כך נתנו עליהם מים או שנתנו מים על שמרי יין אינו אלא כמים. Mas se as uvas já foram completamente espremidas e agora só sobrou bem um restinho bem pequeno, não tem quase nada, ou caso a pessoa tenha misturado água com a borra do vinho, isso daqui já não é mais considerado vinho, é uma água com gosto, cuja brachá vai ser sheakol e não do vinho. Ou seja, para ter a brachá de vinho tem que ser o suco que sai da uva antes dela ser completamente espremida. Depois que ela já foi totalmente espremida, ou a borra do vinho, isso daqui não é suficiente para transformar o líquido misturado com ele em vinho. Mais uma alahá gimel, yain shenitarev bemaim, caso tenha feito uma mistura de vinho com água, até que ponto o vinho é considerado vinho? Isso é válido para brachá, isso é válido também com relação ao kiddush de Shabbat. No kiddush de Shabbat devemos fazer brachá sobre vinho, o kiddush no Shabbat é feito sobre um vinho, e precisa ser um vinho que ele seria kasher para ser jogado no misber. Então, se tem uma mistura muito grande de água com relação ao vinho, o vinho em um certo momento ele perde o nome, ele se torna água também, ele se anula perante a quantidade de água. Então, nessa alahá, o Kitzush Hanuch define qual é exatamente a quantidade de água que anula o vinho misturado com ela. Então, fala o Kitzush Hanuch na alahá gimel, yain shenitarev bemaim, caso eu tenha uma mistura de vinho com água, imen bayain ele echad mishisha halakim shebamaim, vadai batel yain veino rak yamaim. Se o vinho não for senão 1/6 da água, ou seja, se tem 6 vezes mais água do que vinho, o vinho está anulado perante a água. Essa é a opinião que aparece no Remá, assim é trazido no Shulchan Aruch com relação a brachá do vinho. Isso daqui também seria válido para Kiddush de Shabbat, de acordo com o Remá. Isso ele tira, essa alahá ele tira da Gemara, que se o vinho for 1/6 da água, se tiver 6 vezes mais água do que vinho, isso daqui perde o nome de vinho. Mas se for menos do que isso, ou seja, se eu misturar uma porção de vinho com 3 porções de água, com 4, 5 porções de água, a brachá ainda continua sendo borei pri hagefen. Isso é válido também para brachá, também para o Kiddush. Já o Beit Yosef, o Shulchan Aruch, diz que não, que o que aparece na Gemara, essa quantidade que aparece na Gemara, que era suficiente uma quantidade mínima de vinho, 1/6 de vinho com relação à água, isso era com relação ao vinho de antigamente, na época de Hazal, que ele era muito mais forte e, consequentemente, a água não tirava o gosto do vinho, mas o vinho hoje em dia, que ele é mais fraco, isso não é suficiente. Então, muitos poskim escrevem, tanto Ashkenazim quanto os Faradim, que o vinho ele tem que ser a maioria, tem que ter pelo menos 51% de vinho na mistura. Vinho ou suco de uva, por isso tem muitos sucos de uvas que aparece, por exemplo, kasher le kiddush le shitata Beit Yosef, que esse vinho é válido para kiddush também de acordo com a opinião do Beit Yosef, ou seja, que tem maioria vinho, pelo menos 51% de vinho ou suco e menos do que 50% de água. Tem algumas kashruyot que seguem a linha do Remá, que realmente dizem que 1/6 de vinho é suficiente, mas a maioria dos poskim, tanto Ashkenazim quanto os Faradim, seguem aqui nesse caso a opinião do Shulchan Aruch, que tem que ter pelo menos metade, um pouco mais que a metade de vinho. Porque o vinho antigamente era mais forte, então conversei com um especialista de vinho da nossa Keilah, e ele disse que não tem nada histórico que explique isso, mas aparentemente, antigamente eles costumavam fazer na produção do vinho, eles não pegavam somente a uva, eles pegavam também o galho, as plantas, eles não limpavam muito bem, não separavam muito bem, então isso deixava um gosto mais forte, mais azedo, por isso a água não era tão forte para ponto de anular o gosto do vinho, a não ser que ela fosse 6 vezes mais. Mas hoje em dia que a gente na produção é pego somente as uvas, então precisa ter pelo menos 51% de vinho na mistura.
Por isso, quem costuma jogar um pouquinho de água na hora do Kiddush, esse costume esfaradi de jogar 3 gotinhas de água na hora do Kiddush, tem que tomar cuidado para não jogar água demais, porque senão o vinho perde o nome, perde a definição de vinho e se torna água, e a brachá vira sheakol e também não serve para o Kiddush. Vem meshbo yain yoter, se tem mais vinho, no caso ele falou que um cesto é suficiente, o Kiddush Haruch. Agora, se tem mais do que um cesto, im derech anshem makom limzog oto kol kach velishtoto bimkom yain, mevarech alav bore pri agafen, ולאחריו על הגפן, ואם לא, בטלה דתו. Se tem um pouquinho mais de vinho do que água e já não tem muito gosto de vinho, a gente vai depender realmente da situação do local. Se as pessoas realmente costumam misturar dessa forma e tomar isso como vinho, como substituto do vinho, então a brachá vai ser para gefen, e depois a gefen vai para gefen. Se não, o fato da pessoa ter misturado faz com que a ideia dele é anulada, ou seja, alguém que decidiu misturar bastante água com esse vinho e tomar isso como vinho, não é suficiente para definir a halachá vai de acordo com o costume local. Então, se no costume local é normal fazer uma mistura tão grande, então ele continua tendo a brachá de yain, borei pra gefen. Se não, se a mistura de água é muito grande e não se costuma fazer isso na região, isso daqui já virou, não é mais um vinho aguado, é uma água com gosto de vinho, a brachá dele desce de borei pra gefen para sheakol.